Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai ver hoje a parte 2 do capítulo 5, né, ainda. E que no capítulo 5 a gente fala sobre geometria, semelhanças, vistas ortogonais e perspectivas. A gente ainda falando sobre semelhança, a gente vai falar hoje sobre semelhança de triângulos, tá bom? A gente já viu alguma semelhança de outros polígonos, mas especificamente a gente vai falar hoje sobre os triângulos, tá bom? Então, para começar, nós temos aqui dois triângulos, né? Um triângulo ABC e um triângulo A', B' e C', né? Já só para refrescar a memória, a gente sabe que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Nos triângulos é a mesma coisa, tá bom? Então, verificando aqui os ângulos. O ângulo A é congruente com o ângulo A', o ângulo B é congruente com o ângulo B' e o ângulo C é congruente com o ângulo C', tá bom? E os ângulos são congruentes, ok. Então, continuando aqui o caso de semelhança, para ser semelhante também os lados têm que ser proporcionais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o lado A', B' é proporcional com o lado AB, né? Que é igual ao lado B', C' com o BC. E o A', C' é proporcional ao AC. Então, as medidas dos lados são proporcionais e os ângulos são congruentes. Então, a gente conclui o quê? Que o triângulo ABC é semelhante, viu esse símbolo aqui de semelhante, ao triângulo A', B', C', tá bom? Então, é só para a gente refrescar a memória aqui, falando ainda sobre semelhança, que a gente viu na aula passada. Sim, nós temos aqui uma propriedade muito importante dos triângulos, uma propriedade fundamental, que é que diz o seguinte. Vocês estão vendo aqui que nós temos um triângulo ABC, né? O ângulo A com 100 graus, o ângulo B com 50 graus e o ângulo C com 30 graus. O que é que essa propriedade diz? Se eu pegar e passar uma reta paralela a qualquer um dos lados do triângulo e formar outro triângulo, o primeiro triângulo vai ser semelhante ao outro que eu encontrei. O que isso quer dizer? Ó? Por exemplo, se eu passar um segmento de reta bem aqui, ó, segmento de reta DE. Vocês observaram que formou dois triângulos, né? O triângulo ADE e o triângulo BC ou ABC, que é o antigo, anteriormente. Então, quando isso acontece, eu passei um segmento de reta bem aqui, né? Paralelo a um desses lados aqui, ele é paralelo a esse lado aqui, ó. Esse segmento é paralelo a esse. Formou dois triângulos. Então, isso quer dizer aqui que esse triângulo aqui menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Essa é a propriedade fundamental dos triângulos. A mesma coisa aconteceria se eu passasse aqui, ó. Se eu passasse um segmento de reta bem aqui, que é paralelo a esse lado, também formaria dois triângulos, que são semelhantes ao anterior, né? E a mesma coisa valeria se eu passasse também outro segmento de reta aqui, ó. Então, formaria dois triângulos semelhantes. Então, mas voltando aqui, ó. Só para a gente concluir, como esse triângulo aqui é menor, é semelhante ao maior, então, esse ângulo, a medida do ângulo A, até chamar o ângulo A e A' aqui, viu? A medida do ângulo A, ele é congruente com a medida do ângulo A'. Por quê? Esse aqui mede 100 graus e esse outro também mede 100, ó. Tudo no mesmo lugar, né? Se esse ângulo aqui é 50, aqui também mede 50, né? Até que são ângulos correspondentes, que a gente viu nos assuntos anteriores, né? Então, a medida do ângulo B é congruente com a medida do ângulo D, né? Que ambos valem 50. É a mesma coisa aqui, que isso aqui também vale 30, né? A medida do ângulo C é congruente com a medida do ângulo E, né? Que ambos valem 30. E falando sobre os lados, né? Esse lado aqui é proporcional a esse, esse lado aqui é proporcional a esse, e esse lado aqui é proporcional a esse. Não vou nem fazer, mas essa é a propriedade fundamental dos triângulos, tá bom? Sim, gente. Agora a gente vai ver os casos de semelhança de triângulos. Alguns casos de semelhança, que vai até um assunto que vocês já até viram em algumas séries anteriores, mas a gente vai revisar hoje. Então, para facilitar aqui, eu vou mostrar aqui no próprio livro, tá bom? Então, peguei um livro de vocês, na página página 183, que são os casos de semelhança de triângulos, viu? Nós temos alguns casos. O primeiro caso é chamado do caso AA, caso ângulo-ângulo. Então, se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são semelhantes. Ó, nós temos um triângulo aqui maior, né, um menor, né? Esse ângulo aqui é congruente com esse, e esse ângulo aqui é congruente com esse. Então, é o caso AA, o primeiro caso de semelhança. Caso AA, ângulo-ângulo. Tá bom? Dois triângulos são semelhantes por esse caso aqui, ó, caso ângulo-ângulo. E na página 184, continuando aqui os casos de semelhança, nós temos o segundo caso, né? O segundo caso que é chamado de caso LAL, lado, ângulo, lado. Novamente nós temos dois triângulos aqui, ó.
um lado, um ângulo e outro lado. No outro triângulo maior, um lado, um ângulo e outro lado, né? Se eu pegasse bem aqui, deixa eu pegar um lápis, para não riscar o livro de caneta. Se eu pegar esse lado aqui, ó, 5 sobre 10. O outro, 4 sobre 8, 4 sobre 8. Se eu simplificar isso aqui por 5, vai ficar 1 sobre 2. E se eu simplificar isso aqui por 4, vai ficar 1 sobre 2. Observando aqui que os lados já são proporcionais, né? E os ângulos aqui, ó, são congruentes, são iguais. Então, por isso que isso acontece, ó, lado, ângulo, lado, e no outro lado, ângulo, lado, que é o caso LAL, viu? É o segundo caso de semelhança. O terceiro caso de semelhança é o caso LLL, lado, lado, lado. Se dois triângulos têm 3 lados correspondentes de medida de comprimento proporcionais, então eles são semelhantes. Ó, esse lado é proporcional com esse lado é proporcional com esse, e esse lado é proporcional com esse aqui, ó. Então nós temos o caso lado, 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 tá bom? Eu posso até verificar aqui, ó, porque aqui eles são semelhantes. Primeiro, o primeiro lado aqui é 2,5, né? Se eu colocar 2,5 sobre o lado que é 5. Se eu simplificar isso aqui por 2,5, vai ficar, ó, 2,5 dividido para 2,5 é 1. 5 dividido para 2,5 é 2. Então, 1/2. Agora, esse lado aqui da base, ó, 4 sobre 8. Se eu simplificar isso aqui por 4, vai ficar 1 sobre 2, né? Que é a mesma coisa. Esse último aqui, ó, 3,2 sobre 6,4. Se eu simplificar isso aqui por 3,2, vai ficar 1. E aqui embaixo, se eu simplificar por 3,2, vai ficar 2. Então, se vocês observarem aqui, ó, os lados são proporcionais. E a razão de proporcionalidade aqui é 1/2. Tá bom? Então, por isso que esses casos aqui de semelhança são... o caso LAL, ele é utilizado para dizer que dois triângulos são congruentes. Então, vamos recapitular aqui, ó. O primeiro caso é o caso AA, ângulo, ângulo, viu? O segundo caso é o caso LAL, que é o caso ângulo, lado, ângulo, que a gente já verificou aqui. E o último caso de semelhança é o caso LLL, lado, 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 tá bom? Aí, gente, só para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo, né, daquela propriedade fundamental dos triângulos, que se eu passar um segmento de reta aqui paralelo a um dos lados, vou ter dois triângulos congruentes, né? Então, vamos calcular aqui a medida desse x e desse y, só para vocês fixarem o conteúdo na memória. Então, aqui, ó, eu vou separar bem aqui esses dois triângulos para vocês entenderem melhor. Nós temos o triângulo menor, que aqui é x, aqui é 25 e aqui é 20. Nós temos esse triângulo aqui maior, que é... o total aqui, ó, vai ser a soma de tudo, viu? Que é x mais 6. Aqui embaixo é y. E aqui embaixo é todo, que é 28. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer para descobrir esse x e esse y aqui? Primeiro, eu vou descobrir bem que é a razão de semelhança. Eu vou pegar bem aqui, ó, esse lado aqui sobre esse, né? Então, eu vou pegar 20 sobre 28. Se eu simplificar isso aqui por 4, vai ficar 5 sétimos. Então, eu já descobri o coeficiente de proporcionalidade, já vai facilitar alguma coisa aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, essa medida aqui, x, sobre o total, que é x mais 6, e igual lá o coeficiente de proporcionalidade, que é 5 sobre 7, eu vou descobrir o x agora, ó. 7 vezes x é 7x, 5 vezes x é 5x, e 5 vezes 6 é 30. Passa o 5 para cá, 7x menos 5x é igual a 30. 7x menos 5x é 2x. E 30 dividido, x é igual a 30 dividido para 2, x é igual a 15. Então, eu descobri aqui o x é 15. Como é que eu vou fazer agora para descobrir esse y? Para descobrir o y é simples, ó. Vou pegar essa base, sobre essa base, que é 25, sobre y, é igual à razão de proporcionalidade, que eu vou usar, posso usar ela também aqui, que é 5 sétimos. Então, eu vou fazer, ó, 5y, né? Aí eu vou multiplicar 25 vezes 7, que é 175. Agora, dividindo 175 para 5, vai dar 35. Então, o y aqui vale 35. O x é 25, ou 15, e o y é 35, viu, gente? Então, esse aqui é um exemplo de como eu posso utilizar aquela propriedadezinha fundamental dos dois triângulos, viu? Então, é basicamente isso. E... a gente encerra o conteúdo da quinta avaliação aqui, viu? Na próxima parte vai ser já outro capítulo, que eu falei para vocês que ia passar outro capítulo para a prova. Então,
Até a próxima aula.